Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai estar finalizando essa parte de organelas citoplasmáticas, finalmente, ok? E ao mesmo tempo eu vou estar passando após esse finalzinho um vídeo que ele é um resuminho do que a gente viu dessas organelas citoplasmáticas, tá? E ao mesmo tempo a introdução do que a gente vai estar vendo do próximo capítulo, que é o núcleo da célula. Bom, o citoesqueleto a gente pode associar ele como uma grande organela fundamental para as células, certo? Mas que ele é formado basicamente de proteínas. Ele é uma grande rede de proteínas. Por conta disso, a gente considera o citoesqueleto uma organela não membranosa, tá? Os estudos do citoesqueleto só foram possíveis com o avanço da microscopia que possibilitou a utilização, uma análise na verdade mais profunda da célula, tá? Que aí possibilitou através de marcações com fluorescentes muito específicos visualizar, tá? Essa estrutura do que seria o citoesqueleto, conforme vocês podem observar na imagem à direita. Sendo que esse citoesqueleto ele vai se abranger por todo o citoplasma da célula e vai exercer diversas funções, como sustentação celular, movimentação de vesículas no citoplasma, auxiliar no processo de divisão celular, movimentação celular através dos cílios, flagelos, tá? Vai também auxiliar na conformação da célula, a manter a conformação de células, por exemplo, células que apresentam microvilosidades. Essas projeções que a célula apresenta, elas são mantidas por conta do citoesqueleto, tá? E além disso, o citoesqueleto também vai estar envolvido no processo de contração muscular, do movimento do organismo como geral. Ele ocorre inicialmente a nível celular por conta do citoesqueleto. A gente divide o citoesqueleto basicamente em três tipos. São os microfilamentos, filamento intermediário e os microtúbulos. Os microfilamentos, eles são o componente mais fino, tá, do citoesqueleto. Eles são formados basicamente por filamentos de actina, que são proteínas, ok? E que têm uma alta capacidade de aumentar ou diminuir o seu tamanho de acordo com a necessidade da célula. Ou seja, eles têm uma alta capacidade de montar-se ou desmontar-se rapidamente. São eles que são responsáveis por dar a forma da célula de maneira geral. Por exemplo, uma célula epitelial, que ela tem uma forma de um cubo, ela vai manter essa característica de cubo por conta dos microfilamentos também. Os microfilamentos eles são responsáveis também pelo movimento celular, ou seja, nossos macrófagos, que são células de defesa do nosso corpo, eles conseguem se deslocar tranquilamente por ação dos microfilamentos, que vão estar aumentando e diminuindo o seu tamanho, e com isso vai possibilitar o deslocamento desse tipo de célula. Um outro componente do citoesqueleto são os filamentos intermediários, tá? Que já são uma estrutura um pouco mais espessa em relação aos microfilamentos, tá? E eles são formados basicamente por queratina, que é um outro tipo de proteína que vocês já ouviram falar, certo? Essa estrutura dos filamentos intermediários, ela sofre pouca variação no seu comprimento, certo? Ou seja, uma vez que o microfilamento intermediário ele é formado, ele vai se manter daquele tamanho, tá? Até a morte da célula. E isso é importante porque vai possibilitar que aquela célula suporte uma certa tensão. Ou seja, se a célula por algum motivo for esmagada ou esticada, ela pode não, vamos dizer assim, sofrer modificação na sua forma por conta dos filamentos intermediários. Isso para muitas células é fundamental, tá? Só que, além de conferir essa capacidade de suportar a tensão à célula, os filamentos intermediários eles vão ter a ação de ancorar o núcleo e as organelas, ou seja, de manter o núcleo e as organelas do citoplasma fixas, tá, em um só local. Por fim, os microtúbulos, eles já são a parte do citoesqueleto de maior espessura em relação aos outros dois, tá? Eles já são formados basicamente por tubulina. Os microtúbulos, assim como os microfilamentos, eles conseguem aumentar e diminuir o seu comprimento de acordo com a necessidade da célula. Porém, a principal função deles é servir de suporte para o deslocamento de vesículas e organelas. Ou seja, para que uma vesícula consiga sair, por exemplo, do complexo Golgiense e ir em direção à membrana da célula, ele precisa passar por cima de um microtúbulo. Sem ter um microtúbulo direcionando, ele não vai conseguir realizar esse deslocamento. Além disso,
os microtúbulos também eles vão ser fundamentais para a construção dos centríolos, dos cílios e dos flagelos. Consequentemente, eles vão estar relacionados com a movimentação da célula. Os centríolos já são organelas um tanto específicas, mas também elas não são membranosas, ok? Que elas são formadas basicamente por trincas de microtúbulos associados, ok? Eles são importantes porque auxiliam no processo de divisão celular, tá? Durante o processo que a célula vai estar entrando na metáfase, tá? Vão ser os centríolos que vão estar organizando o fuso mitótico, certo? Então, para que ocorra a separação perfeita do material genético, a célula acaba utilizando o auxílio dos centríolos. Só que os centríolos eles são ausentes nas células vegetais. E secundariamente, os centríolos eles também são importantes, tá? Para que ocorra a formação tanto de cílios quanto de flagelos. Ou seja, os centríolos, que são a combinação de microtúbulos, vão ser fundamentais, tá? Para que uma célula consiga desenvolver cílios e flagelos que vão resultar no deslocamento, tá? Dessas células. Por fim, temos a parede vegetal, que ela não é uma organela, tá? Ela não faz parte do citoplasma da célula. Ela vai envolver a membrana plasmática, por consequentemente, ela vai estar envolvendo algumas células, como de bactérias, fungos, algas e plantas, certo? Em algas e plantas, essa parede celular ela é formada por celulose, que ela é um tipo de carboidrato, só que é um carboidrato estrutural. Ou seja, a parede celular ela vai ter a função de dar suporte, tá? Dar resistência à célula, além de determinar a forma dessa célula também, certo? E é graças à parede celular que a gente consegue obter matérias como a madeira. A madeira é basicamente parede celular associada com alguma outra substância que confere maior rigidez, como por exemplo a suberina e a lignina, tá? Que são substâncias que só vão tornar a parede celular mais rígida, certo? Só que entre uma parede celular de uma célula e a parede celular de outra célula, há aberturas que a gente chama de plasmodesmo. Os plasmodesmos eles são basicamente poros que possibilitam que haja uma comunicação entre uma célula vegetal e outra célula vegetal, tá? É através desses poros que as células vão estar trocando substâncias e vão estar trocando informações sobre o ambiente, tá? Vão estar trocando até mesmo água, tá? É graças à existência desses plasmodesmos, eles são fundamentais para a célula vegetal. Agora eu vou dar passando para vocês o vídeo que eu havia falado no início da aula, tá? Células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importando o seu tipo. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem o núcleo, além de outras partes especiais. As células eucariontes são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Elas apresentam um material genético, mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias e cianobactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela o fará. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos.
Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto. É no cloroplasto onde acontece o processo de fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular além das membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucariontes são células vegetais, animais, de protozoários ou fungos, que possuem um núcleo e organelas membranosas, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Todas as células têm uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. E, ainda que cloroplastos ocorram apenas em células vegetais, mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais como células animais.
Bom, gente, a aula de hoje foi até aí, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte do conteúdo. E aí na próxima aula a gente já vai começar, e eu pretendo já finalizar também, se não ficar muito comprida a aula, falando a respeito de núcleo e da divisão celular, certo? Então, bom estudo e até a próxima aula. Já sabe, qualquer dúvida, só mandar um e-mail para mim.